E boa tarde para você, como foi de feriado, hein? Descanso ou trabalho? Independente se tem algo que não para a informação, e claro que aqui no Boletim o nosso papel é te deixar bem informado das notícias aqui da Câmara e da nossa cidade. E vamos para os destaques de hoje. Na saúde, o tema é a campanha Julho Verde, com foco na conscientização do câncer de cabeça e de pescoço. Também vamos falar da causa animal, viu? E mostrar as novas regras do governo do estado para a segurança dos animais nas rodovias paulistas. A licença ambiental ficou mais rigorosa. Ainda fizemos o histórico do Plano Real, que completou 30 anos, além de uma reportagem especial de um patrimônio gastronômico da nossa cidade, o bolinho caipira. Ele faz tanto sucesso que continua encantando os paladares o ano todo, não só nas festas juninas. Bom, em julho foi o mês escolhido para receber uma campanha de conscientização muito importante, o Julho Verde. A proposta é alertar toda a população sobre os sinais, tratamento e as formas de prevenção do câncer de pescoço e de cabeça, que pode afetar diversos órgãos nessas regiões. Entre os mais comuns está o câncer de boca, com 15 mil diagnósticos no país, viu? Mudanças simples de hábitos e consultas regulares podem alterar essa realidade. 15 anos atrás, a Mariana estranhou uma afta que apareceu na língua e não cicatrizava de jeito nenhum. Ela procurou um médico e depois de exames descobriu que estava com um tumor na língua, um tipo de câncer de cabeça e pescoço. Não foi uma afta normal. Como passou alguns dias, eu percebi que ela não saía, né? Ficava ali. Começou a ficar mais rígida, ela começou a ficar mais dura, né? E aí, na época, eu tinha contato com alguns dentistas, né? Passei por uma avaliação por um deles e eles disseram que essa afta estava esquisita, não era uma afta. A descoberta foi em outubro de 2009 e em dezembro a arquiteta operou para retirar uma parte do tecido da língua. A recuperação deixou Mariana sem falar e sem comer nada sólido por 11 meses. Foram 35 sessões de radioterapia, tratamento que ela carrega sequelas até hoje. Na época, o médico oncologista havia falado que o tratamento melhor era a radioterapia, só que ao longo dos anos poderia sofrer algumas sequelas. E hoje eu trato, né, toda a minha boca, a questão de osso, dentes, né, que foi uma sequela que ficou, eles ficam mais enfraquecidos, né. Diagnósticos como o da Mariana são comuns. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar cerca de 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço no triênio de 2023 a 2025. E quando falamos em cabeça e pescoço, não estão incluídos casos cerebrais, mas sim tudo o que se encontra nessa região do corpo. Então, câncer de pele que surge na região de cabeça e pescoço é um câncer de cabeça e pescoço, como também um câncer na região de qualquer parte da boca, da língua, da garganta, da nasofaringe, da laringe, da tireoide, das glândulas salivares, dos seios paranasais, da paratireoide. Qualquer região acometida vai ser considerada câncer de cabeça e pescoço, situando-se exatamente as lesões intracranianas, como as lesões cerebrais. É preciso ficar atento aos sinais. No caso da Mariana, foi uma afta, mas cada tipo de câncer apresenta sintomas diferentes. Um câncer de pele na região de cabeça e pescoço vai ser uma ferida que pode ser desde uma rósea até uma ferida que não cicatriza e sangra, até uma manchinha marrom. Ou, pensando agora para dentro da região da boca, uma ferida que não cicatriza, uma placa avermelhada, uma esbranquiçada, uma dor de garganta que não melhora, uma rouquidão que não melhora, uma dor ao engolir, uma dificuldade para engolir, um caroço no pescoço que não some depois de várias semanas. O lado bom é que esse tipo de câncer tem grandes chances de ser evitado. Manter hábitos de higiene em dia, ter uma alimentação equilibrada, não ingerir álcool em excesso e não fumar podem ajudar a diminuir os casos. Para conscientizar sobre os riscos e cuidados necessários, um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal instituiu na cidade o Julho Verde. Durante o mês é realizada uma campanha de saúde pública sobre os sinais do câncer de cabeça e pescoço. O dia 27 é o Dia Mundial de Conscientização e Combate a esse tipo de doença. A doença câncer de cabeça e pescoço é muito diversa, mas na maioria dos casos é uma doença amplamente prevenível. Se você se afasta dos fatores de risco, como eu falei,
luz solar, tabaco, etilismo, HPV, má higiene oral, você consegue, em grande parte dos casos, prevenir esse tipo de doença. Infelizmente, isso é uma doença muito frequente. Então, se você sentir qualquer um desses sinais e sintomas, caroço no pescoço, ferida na boca, ferida na pele, procure imediatamente um especialista. Para quem já viveu na pele e venceu o câncer, fica a alegria da superação, mas também a dica de atenção com qualquer sinal que possa aparecer pelo corpo. É bem importante conscientizar a população que existem vários tipos, várias coisas que você pode conseguir contar, detectar o câncer. Na época foi um choque, mas ao longo dos anos, depois do tratamento, a gente vai seguindo a vida e vai superando. E também vai contando as histórias para as pessoas, para conscientizar mesmo, né? E avisar para as pessoas. E as rodovias paulistas vão ficar mais seguras para os animais. O governo do estado anunciou uma série de medidas para regularizar o processo de licenciamento ambiental e um dos objetivos é evitar atropelamentos e respeitar a biodiversidade local. São várias propostas, entre elas a criação de passagens e cercas para a fauna silvestre e o cuidado com o transporte de produtos perigosos. A malha viária do estado terá que passar por adequações. A gente mostra tudo agora na reportagem. O primeiro viaduto do estado de São Paulo, construído com vegetação especialmente para passagens de animais, tem cumprido sua função. E a prova está nestes registros. Aqui, um cachorro do mato aproveita a madrugada para fazer a travessia. A mesma estrutura também é caminho para a jaguatirica, para o lobo-guará e centenas de animais que habitam esse importante trecho da Mata Atlântica. Estamos na Rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte. A estrada, que passou por obras de duplicação, implantou o viaduto para garantir a preservação das espécies. Hoje a gente já tem sistemas de redução, de atropelamento de fauna, desde questões estruturais, como passagem de fauna, cercamento, como ações não estruturais também, como educação ambiental, parcerias com os órgãos, com os sistemas, a gestão do Parque Estadual da Serra do Mar, a Fundação Florestal. Então toda essa parceria que existe com os lindeiros, com os municípios, são ações que também trazem uma efetiva redução no atropelamento de fauna. Para proteger a biodiversidade na operação das rodovias, o governo do estado de São Paulo anunciou novas regras e procedimentos para a regularização do licenciamento ambiental. As novas medidas incluem a criação de estruturas seguras, como esta, que fica aqui no quilômetro 26 da Rodovia dos Tamoios. Das 19 passagens que a rodovia possui, 5 são monitoradas e desde 2019 já registraram mais de 1.300 travessias de fauna. Para Danilo, especialista em meio ambiente da concessionária Tamoios, esta regularização incorpora e padroniza o modelo de preservação das rodovias, o que aumenta as áreas de proteção aos animais. A importância dessa regularização é trazer para as concessionárias do estado de São Paulo e para Tamoios também uma padronização nos dados envolvendo fauna, em todo o processo de registro de ocorrência, passagens de faunas, atropelamento, e isso vai trazer uma padronização que vai causar um impacto de redução nos atropelamentos de fauna em todas as rodovias do estado. A exigência da licença ambiental também deve aumentar a segurança para o transporte de cargas perigosas, como explica a diretora de avaliação de impacto ambiental da CETESB. A CETESB, ela tem, nessa gestão, trabalhado muito com a busca pela eficiência, e melhoria dos procedimentos de licenciamento, para tentar tornar as regras mais claras e dando mais segurança jurídica para os usuários. A gente já tem lançado outras normativas exatamente com o mesmo propósito, para focar aquelas questões que são de mais significativo impacto, e preocupações da sociedade também, e a gente tem outras ações e outros procedimentos previstos para frente também, mas com esse mesmo objetivo, de melhorar o serviço prestado pela CETESB, mas também para garantir a qualidade ambiental para a população.
Para confirmar a eficiência dos sistemas que já estão em operação, dados da concessionária Tamoios mostram a diminuição de atropelamentos de animais na rodovia. Em 2022, foram encontrados 37 animais feridos e 436 mortos. Em 2023, foram 27 animais feridos e 397 óbitos. Já em 2024, foram 5 animais feridos e 129 mortes de animais registradas até o momento. Agora, os próximos passos das operadoras rodoviárias são executar planos de ação e gerenciamento de riscos para entregar mais segurança e proteção dos ecossistemas. Na prática, a gente vai montar tudo que hoje a gente já tem implantado, a gente vai montar um relatório, vai montar um plano de mitigação de atropelamento de fauna, e esse plano vai ser entregue e aprovado pelos órgãos ambientais. E todo o monitoramento, toda a efetividade desse plano vai ser também apresentada aos órgãos ambientais. Hoje, em partes, a gente já faz isso dentro dos processos de licenciamento, mas a partir do plano a gente vai fazer isso de forma completa ao longo de toda a rodovia. E eu converso agora com você que nos assiste, hein? Tá empregado ou não? Para quem está na busca por uma vaga de emprego, a gente ajuda, é só ficar de olho na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, ajudante de obras, ajudante de pátio de sucata, armador de ferragens na construção civil, assistente de vendas, atendente de lanchonete, auxiliar de cobrança, auxiliar de costureira, auxiliar de cozinha, auxiliar de enfermagem para home care, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, chefe de serviço de limpeza, consultor de vendas, costureira, cozinheiro, eletricista de manutenção industrial, empregado doméstico diarista, encarregado de obras, gerente de bar e lanchonete, gesseiro, mecânico de automóveis, mecânico de manutenção de máquinas, mecânico de motor a diesel, montador, montador de estruturas metálicas, montador de móveis de madeira, motorista de caminhão, operador de motosserra, operador de telemarketing, pedreiro, pintor de obras, prensista, promotor de vendas, recepcionista, repositor de mercadorias, serralheiro, servente de obras, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de escritório, bilheteiro de transporte coletivo e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E em 1994, há 30 anos, o Brasil ganhava uma nova moeda e iniciava um dos planos mais inovadores da economia nacional. O Plano Real foi uma medida para conter a inflação recorde da época e tentar organizar a política monetária do país. Deu certo. A aposta estabilizou a economia e nossa moeda se mantém consolidada há 3 décadas. Algumas reformas só foram possíveis a partir do Plano Real e a gente foi revisitar essa história para te mostrar a importância dessa política para o nosso país e para o nosso bolso. A ida ao supermercado já foi bem diferente do que é hoje. Há 30 anos, o cenário de hiperinflação influenciava o hábito de compra dos brasileiros. A correção era 3 vezes ao dia, né? A correção dos preços, né? Então era muito ruim. Eu lembro das remarcações, né? O supermercado remarcava as mercadorias 3 vezes ao dia. Isso não tem explicação. Só para se ter uma ideia, em 1994, a inflação acumulada de 12 meses chegou a quase 5.000%. Esse economista explica que as escolhas econômicas ao longo do tempo levaram a moeda brasileira à desvalorização e à necessidade de mudança. Na década de 1980, a gente teve aí a crise da dívida externa. E então a gente era dívida externa / pública, porque a maior parte da dívida externa era a dívida pública. E aí realmente a inflação subiu muito fortemente. A gente tentou combater via congelamento de preços, que era uma medida artificial e que tinha impacto temporário cada vez menor período de tempo em que esse tipo de medida tinha efeito. Então isso
acabou levando ao contrário, uma aceleração da inflação ao longo do tempo. Foram diversas tentativas de estabilizar a moeda. Ao decorrer dos anos, os brasileiros se acostumaram a ver o dinheiro em circulação mudar. Cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo. E os supermercados nem sempre puderam oferecer essa variedade de produtos como a gente conhece hoje. As prateleiras cheias já foram bem diferentes. É que outro evento marcante durante o período de hiperinflação foi o congelamento dos preços, determinado pelo governo federal. Essa dinâmica dificultava a relação entre supermercados e fornecedores e afastava ainda mais os consumidores. Essas fotos mostram um pouco do que acontecia. Prateleiras vazias e cartazes sinalizavam aos clientes que a falta de produtos era a consequência da dificuldade dos fornecedores em estabilizar os preços. Além das mudanças inconstantes nos mercados, a economia também sofria com o alto desemprego e a rápida desvalorização dos salários. Em 1994 veio então o Plano Real, um conjunto de medidas econômicas lançado durante o governo Itamar Franco. Para se ter uma ideia de como a chegada da moeda impactou a economia brasileira, em junho de 94, mês anterior ao lançamento do real, a inflação era de 4.922% no acumulado de 12 meses. Um ano depois, o número caiu para menos de 30%. Nos dias atuais, o indicador é menor que 4% em 12 meses. O planejamento foi longo. Esse economista explica que, com o passar do tempo, mudanças foram necessárias. Teve um plano antes de estabilização da economia, de ajuste das contas do governo, de corte de despesas, de diminuição de despesas, de aumento de arrecadação, equilibrando as contas do governo para começar a tirar o governo da parte deficitária. Mas antes mesmo do real, teve a unidade real de valor, o RV, que foram assim, praticamente uma moeda fictícia, ela não existia fisicamente, mas ela existia com uma paridade do dólar. Então, a moeda que existia antes, ela era desvalorizada, mas o RV era estabilizada em paridade com o dólar. Quando o real entrou na paridade de 1 para 1 com o dólar e se tornou uma moeda forte. A estabilização da economia brasileira trouxe uma série de benefícios. Além da possibilidade de linhas de crédito, também tornou o país mais atrativo para investimentos de capital estrangeiro. Se você atrair investidores, o que acontece? É mais dólar que entra no país, o preço do dólar que cai, você gera empregos, você aumenta a renda, aí a economia começa a girar no sentido positivo. Para os economistas, é essencial que hoje as políticas econômicas e fiscais sejam mantidas para assegurar que o país não enfrente novamente desafios significativos como os vividos antes do Plano Real. É algo espetacular a gente pensar que a gente conseguiu manter o sucesso do Plano Real, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades. Certamente foi um grande feito para o Brasil, sem o qual a gente não poderia sequer discutir questões de desenvolvimento de longo prazo. Arrumou-se a casa? Sim. Tiveram poucas decisões políticas e mais decisões econômicas. Diminuiu-se os gastos necessários de governo, sabe? Equilibrou a arrecadação com despesa, passou segurança para quem estava querendo investir no país, mostrou seriedade. Então, tudo isso daí contribui para ser positivo. Bom, e pessoal, para muita gente o salário às vezes não dá conta de manter todos os gastos, né? E aí, o jeito é buscar alternativas, e uma delas é o empreendedorismo. E para ajudar quem sonha em abrir um negócio e ampliar a renda, toda quarta a gente apresenta o quadro Empreende Sebrae. São dicas de quem entende do assunto, para ajudar quem está trilhando esse caminho. Olá, eu sou Paulo Serede, agente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. Parcerias é o tema de hoje. Construir parcerias que sejam duradouras e vantajosas tem que ser construído na base da confiança, da entrega, da clareza. Não dá para você construir uma rede de parceiros sólida que você possa lançar mão em todo momento se não houver transparência no relacionamento e o entendimento do ganha-ganha. Onde que eu agrego na sua necessidade e onde que você agrega na minha necessidade. É uma arte um pouco mais difícil de cultivar num país onde as relações, infelizmente, nem sempre são
tão transparentes em todas as esferas, mas é fundamental que você caminhe nesse sentido. Seja claro no que você espera ao entrar em contato com um futuro cliente ou um futuro fornecedor. Seja claro na sua expectativa com o seu gerente de banco, com os seus consultores, com quem você relaciona. Diga as suas expectativas, esteja pronto para ouvir a expectativa também de quem se procura. Esse é um bom caminho para você construir boas parcerias. Espero que tenha gostado do conteúdo de hoje. Até uma próxima vez. E uma das tradições das festas juninas aqui de São José é o bolinho caipira, uma verdadeira paixão joseense. E o amor por essa iguaria da nossa culinária é tanto que o bolinho deixou de ser uma exclusividade junina e, olha, encanta o paladar o ano todo. Virou até mesmo um patrimônio gastronômico da cidade. Ou seja, inverno, outono, verão, o bolinho está presente na nossa cultura e na nossa mesa. E claro que a gente aproveitou para descobrir um pouquinho da história dessa receita que atravessa gerações. Festa junina no Vale do Paraíba é sinônimo de bolinho caipira, um prato típico da região, queridinho dos joseenses e até mesmo de quem é de fora. Mas se engana quem pensa que o bolinho é uma tradição só desta época. A Tamires, que trabalha com a fabricação de bolinhos há mais de 7 anos, produz a iguaria o ano todo. Por isso, precisou inovar e criou novos sabores. Hoje, a gente faz o sabor de alho poró com ricota, queijo e requeijão. Esse está sendo um diferencial, onde todo mundo está gostando bastante desse sabor. E agora a gente também retornou com carne seca com catupiry. E aí tem depois o de queijo, Também temos alguns vegetarianos e veganos, porque tem gente que não come carne e a gente também está atendendo esse público, E aí a gente faz de brócolis temperado, também fazemos de palmito com creme, e aí esse é o nosso diferencial. No mês de junho, a Tamires vendeu mais de 2.000 bolinhos e a procura continua alta até dezembro. Para dar conta da demanda, ela produz mais de 2.400 unidades por dia. Então a gente não faz bolinho só na época, a gente também faz o ano inteiro bolinho, Por conta da necessidade de passar os arraiais, as festas juninas, as quermesses, e só ter específico nesses locais. Então a gente faz sim, e o ano inteiro. E essa delícia típica do Vale do Paraíba tem até disputa pela receita original, viu? Cidades da região possuem variações de massa e recheio. Em Jacareí, o bolinho é feito com farinha branca e linguiça. Já em Caçapava, a carne é misturada à massa. O chefe de cozinha Rodrigo explica que a receita remonta às tradições culturais e gastronômicas dos povos indígenas e colonizadores do Vale do Paraíba. Então era uma preparação que vinha dos indígenas, que eles utilizavam milho e mandioca e recheavam com carne de caça. Com o passar do tempo e influência portuguesa, das invasões portuguesas, vamos colocar assim, invasão, foram adicionadas técnicas de preparação. E hoje existem vários tipos de bolinho. O bolinho tradicional de São José, ele é feito com farinha de milho amarela, farinha de mandioca e é recheado com carne moída, cebola e alguns temperos, tá? Aqui em São José, o bolinho caipira é tão importante que já é considerado o patrimônio cultural da cidade, presente em todas as festas e eventos regionais. Pedacinho de tradição que é impossível resistir. Toda cidade, toda região tem aquele prato que coloca você como marca registrada. E o bolinho caipira, para a gente de São José, é tido como grande referência e um marco que a gente tem orgulho de levantar. Sendo a época ou não, o bolinho caipira movimenta a economia e é querido o ano todo. E para ninguém ficar com água na boca, o chefe Rodrigo passou para a gente um segredinho que faz o bolinho caipira de São José se destacar entre qualquer outro. O bolinho caipira, para ele ficar extremamente saboroso, tem um segredo que é o caldo do suco do limão. Quando você coloca o suco do limão dentro da carne, quando você frita, ele deixa a carne muito mais suculenta e o bolinho com aquele caldinho que geralmente as pessoas se queimam quando comem o bolinho muito quente. E agora a gente confere a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira.
A manhã desta quarta-feira começou com frio e chuva fina. A expectativa é de que o céu permaneça encoberto durante a maior parte do dia, com chuvas esparsas que podem acontecer a qualquer momento. A temperatura máxima prevista para hoje é de 25 graus e a mínima de 14. Já amanhã, quinta-feira, o tempo deve intercalar momentos nublados com abertura tímida de sol. Há uma pequena chance de chover e a temperatura também sobe um pouco, com máxima de até 27 graus e mínima de 14 já nas primeiras horas do dia. E é isso, pessoal, o boletim desta quarta fica por aqui, mas a gente tem um novo encontro, viu? Amanhã, a partir das 2 horas da tarde, sempre com muita informação de qualidade aqui da Câmara e da nossa cidade. Pelo @TV Câmara SJC você acompanha todas as nossas redes sociais, então vai lá ficar por dentro das nossas notícias e também dos nossos bastidores. Agora tem Hora do Esporte, hein? Tchau!